falar de um peixinho valente que vivia na foz de um rio, pertinho do mar. Um lugar fedido, feito pum de doente, onde vida nenhuma consegue durar. Era um peixe cascudo esse sobrevivente. Procurava um lodinho para mastigar, quando um anzol, solto na corrente, foi em sua negra barbatana fisgar. Preso ao anzol, uma lata fascinante que, refletindo a luz, danava chispar. Não é que o cascudinho, solitário navegante, com essa latinha dourada deu para conversar. Como Douradinho foi apelidado Brilhante pelos poucos peixes que ainda viviam por lá. Até que um dia, um velho cascudo retirante fez-lhe uma proposta louca de arrepiar. "Douradinho!" exclamou o peixe cansado. "Não aguento mais beber doenças! Vamos parar de nadar!" propôs o coitado, "e deixar que o sal do desconhecido mar nos benza." À noitinha, Douradinho e outros tantos foram levados pela correnteza sob o luar, em direção ao mar, aos trancos e barrancos, até que o peixinho se sentiu parar. Enquanto seus companheiros tinham um destino micho, Douradinho notou, abismado, que sua lata se prendera a um barril de lixo. Será que ela queria ir para o outro lado? Então, os dois, latinha e peixe, resilientes, se voltaram contra a força da natureza, na esperança de encontrar uma nascente de águas limpas lá além da correnteza. Douradinho nadou muito pelo rio deserto, até que uma presença se fez sentir. "Siga minha voz, estou bem perto. Venha descansar um pouco aqui." Era o esgoto que estava por toda parte. Sua fala gosmenta vinha de um cano, tentando atrair nosso herói para a morte, enquanto lhe botava medo dos humanos. Douradinho percebeu sua pouca sorte e escapou com a latinha daquele plano. Tomou mais uma vez o rumo do norte e rezou para não cometer nenhum outro engano. No dia seguinte, o peixe acordou feliz. Conseguira descansar com sua latinha, protegido sob uma forte raiz de uma árvore já bem velhinha. Conversando com ela, que surpresa! Douradinho descobriu que as árvores, além das flores, frutos, sombra e beleza, ajudam a segurar as terras das margens. "Não deixamos que elas desabem", contou-lhe a grande árvore solitária. "Mas os homens, que espécie, arre! Desmatam, deixando toda a terra árida." Douradinho seguiu sua longa viagem até que uma coisa lhe deixou besta. Sentira pela primeira vez a passagem gostosa e límpida da água fresca. "Alto lá!" gritou um dos afluentes do rio, que desaguava suas águas naquele lugar. "Não deixarei uma lata entrar em meus domínios. Por aqui, peixinho, você não poderá nadar." Antes de ir, o afluente lhe falou que a humanidade é capaz de criar muitas coisas belas.
que as crianças são geralmente boas, mas, ganhando idade, destroem outras tantas belezas por meio delas. Adiante, cruzando um leito quase rouco, uma menina viu um brilho da margem e pensou ter achado ali um tesouro. Mas era só a latinha a criar miragens. Douradinho reuniu coragem para falar com ela. Ser humano, o que quer? Aterrar minhas águas? Ou fazer mais um pasto nas margens banguelas? Felizmente, a menina não era de mágoas. Os dois conversaram muito, trocaram conselhos. Foi por Lúcia que Douradinho teve esperanças de ver o descaso com a natureza de joelhos. Há um poder transformador enorme nas crianças. E foi com este poder que ele finalmente chegou a um paraíso no meio da mata. Quantos novos amigos havia ali na nascente? Nunca mais ficaremos sozinhos, amiga lata. Mas, se tinha ouvidos, a latinha nada escutou. O anzol que amarrava os dois à aventura, depois de tanto tempo de estrada, se soltou. Você não verá mais latas nessa leitura. O peixinho chorou muito por sua amiga. Sem a latinha, ele não era mais Douradinho. Mas, como na tristeza existe sempre uma força escondida, o cascudo descobriu em si novos caminhos. E foi para o sul, ao encontro da velha árvore, com uma semente de goiaba na boca, para iniciar o reflorestamento das margens que tanto precisavam de novas roupas. Enquanto isso, na escola, cercada de colegas, Lúcia passava adiante a mesma bola. Meus amigos, precisamos agir com pressa. Esse negócio de matar os rios não cola. E é assim que termina esta história e também recomeça. Ela vai de escola em escola, de sala em sala, vive nas bocas das crianças com rios de ideias que aos poucos vão ganhando asas. Foi por uma dessas que voltei a ser poeta, para recontar em versos o meu peixinho. Ele mesmo que me pediu, ô espoleta. Juro que não é mentira de passarinho. Mas que brilho é esse, meu Deus? Mas que brilho é esse que vem de um peixe que vive na lama, no barro, no lodo? Mas que brilho é esse, meu Deus? Que brilho é esse que vem de um peixe tão fraco, tão xoxo, tão bobo? Brilho de lata não é um brilho qualquer. É brilho que vem de um peixe que brilha por ser o que é. Brilho de lata não é um brilho qualquer. É brilho que vem de um peixe que brilha por ser o que é.